Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso eterno Redentor. Louvado seja Deus. Mais um dia na presença do Altíssimo, reunidos como povo escolhidos de Deus. Só isso já é motivo de graça, é motivo de louvarmos a Deus por toda a eternidade. Gostaria de convidar a igreja para ouvir a mensagem do nosso Deus nesta noite, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 4. Mateus, capítulo 6, versos 1 a 4. Diz a santa e inerrante palavra do Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem vistos ou para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Busquemos mais uma vez a face do nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, aqui estamos, reunidos, rebanho do teu pastoreio. Nós queremos agora, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, a fim de compreendamos a tua santa e inerrante palavra. Nos ajuda, Deus, a fugir do teatro da religião. Nos ajuda a fugir de toda hipocrisia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de louvar algo profundamente desconcertante. Senhor, abra os meus olhos, eu preciso ver a realidade de quem eu sou. É algo que toca o nosso coração. É algo que mexe conosco. Quando o espelho da palavra do Senhor se mostra diante de nós, e nós olhamos e conhecemos a nós mesmos como nós somos, é o exercício, por vezes, mais doloroso para o ser humano. Conhecer a si mesmo. E é isso que Jesus vai fazer conosco a partir do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Nós estamos na nossa série sobre o maior sermão de toda a história. O Sermão do Monte, proferido pelo maior pregador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Sendo assim, eu acho mais do que necessário fazermos uma breve recapitulação. Da onde nós partimos e aonde nós estamos agora neste sermão. No capítulo 5, na sua primeira parte, nós vimos o que é um cristão. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele, por meio de um manifesto do seu reino, ele primeiramente demonstra quem são os súditos do seu reino. Então, por meio das bem-aventuranças, nós vimos as características daquilo que é um cristão. E posteriormente, a sua missão no mundo. Nós vimos que ser um cristão não é ser enclausurado no mosteiro, mas sim ser sal e luz para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então, na primeira parte, nós vimos o que é ser um cristão. Jesus deixa muito claro isso para nós e para os seus discípulos da época. E em seguida, Jesus ele vai mexer na teologia dos fariseus. Ele vai mostrar como os fariseus
haviam corrompido a lei de Deus e ensinado coisas que não eram bíblicas, mas sim. Então Jesus ele mexe na teologia. Nós vimos do capítulo 5, dos versos 17 ao 48, quando Jesus vai falar da ira, do adultério, do juramento, do divórcio, da vingança e do amor ao próximo. Após mexer na teologia, Jesus vai agora no capítulo 6 mexer num aspecto muito delicado do povo de Deus, o aspecto da adoração. Isso nós veremos os versos 1 a 18, onde Jesus vai tratar dos três principais exercícios da fé para o povo judeu e para nós nos dias de hoje. Primeiro, caridade. Segundo, oração. Terceiro, jejum. A caridade que nós falaremos hoje, compreendendo dos versos 2 a 4, vai nos dizer a respeito da minha relação com o próximo. A oração, que abarca os versos 5 a 15, vai dizer da minha relação com Deus. E, posteriormente, o jejum, dos versos 16 a 18, vai dizer da minha relação para comigo mesmo, na mortificação da minha carne. Esse é o cenário da primeira parte do capítulo 6, a vida religiosa, adoração. Irmãos, quando Jesus faz isso no capítulo 6, ele quer mostrar para nós quão inadequados nós somos, quão carentes nós somos de um Salvador. Nós, por vezes, não sabemos o que é ser um cristão, não sabemos a nossa missão no mundo, nós não sabemos os aspectos mais ricos da palavra de Deus, da teologia, do ensino. E isso corrompe a nossa vida de adoração. E é aqui que Jesus vai tocar no seu aspecto, no nosso aspecto da adoração. Porque, por vezes, nós, pecadores, podemos estar vivendo uma vida de teatro diante de Deus. No capítulo 6, os versos 1 a 18, Jesus vai combater a religião do teatro. Pessoas que encenam ser cristãos e não são. Talvez você tenha muitos anos de membresia de igreja. E é para você que eu quero falar nesta noite. Você que se considera um cristão, mas sabe no fundo do seu coração que você é uma farsa. Você que veste uma máscara religiosa, é para você que Deus tem uma palavra hoje. Quando Deus toca na adoração, meus irmãos, Ele começa a rasgar nós que estamos aqui em cima e depois vocês que estão aí embaixo. Portanto, hoje nós veremos a religião do teatro, principalmente agora no seu aspecto da caridade. Então, para você entender como que funciona a estrutura do capítulo 6, na sua primeira parte, o verso 1 vai nos dar a instrução acerca de todas essas práticas. Então, quando Jesus fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Este é o grande princípio norteador da primeira parte do capítulo 6, da vida religiosa, da adoração. O princípio é claro, é fazer as coisas não para que os homens vejam, mas fazer as coisas para que Deus, somente Deus, nos traga recompensa. Então, hoje nós vamos aplicar esse primeiro conceito na caridade, na bondade que nós exercemos, na prática da nossa fé. Então, 2 pontos. Primeiro, Jesus vai mostrar que a falsa caridade ela é feita com propaganda. Se não, vejamos verso de número 2. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas, nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, primeira coisa que você deve entender com relação à caridade, à esmola, às boas obras, que a falsa caridade, ela é sempre acompanhada com uma autopropagação de si mesmo. As Escrituras sempre nos mostram, a partir do Antigo Testamento, a importância de você fazer boas obras, de ajudar o próximo, os necessitados. Então, Jesus aqui, ele não muda a lei, pelo contrário, ele fala como se ele esperasse que os seus discípulos dessem esmolas no futuro. Então, Jesus não está dizendo, no dia, se vocês derem esmolas, não, é quando vocês derem esmolas. Então, aqui Jesus está pressupondo que os seus discípulos terão o coração aberto para com aqueles que necessitam, para aqueles que, de fato, passam necessidade. Isso, então, era uma prática do povo judeu. Era esperado que os discípulos do Senhor tivessem um coração disposto a ajudar o necessitado. Agora, os judeus da época de Jesus gostavam muito de fazer alarido quando eles fossem ajudar o próximo. Aqui, quando o texto fala de trombetas, nós podemos interpretar de algumas formas. Primeira forma, no Templo de Jerusalém, de acordo com alguns manuscritos, é dito que quando acontecia alguma calamidade pública, necessitados precisavam de dinheiro, eram tocadas trombetas no templo. Ao ser ouvidas, os judeus entendiam que pessoas precisavam de dinheiro. Então, eles se aprontavam, fechavam a loja e iam correndo para ajudar. Mas muitos iam com bolsas cheias de dinheiro e faziam questão de passar por ruas movimentadas com aquela bolsa cheia de moedas. E as pessoas perguntavam, boa tarde, tudo bem? Tá, não, onde conheci tudo de dinheiro? Eu vou ajudar o necessitado. Eu tenho um bom coração. Você não ouviu a trombeta? Eu vou ajudar o próximo. E aquele recebia os louvores dos homens. Nossa, como aquele irmão é piedoso. Poxa vida, olha quanto dinheiro ele está levando para os carentes lá da Bahia. Nossa. Então, é uma possível interpretação dessas trombetas. Outra interpretação era que também os judeus, quando eles queriam ajudar o próximo para se autopromoverem, eles tinham uma trombeta de prata guardada em casa. Então, quando eles tivessem algum dinheiro guardado, eles começavam a tocar a trombeta, dizendo para os pobres, venham que eu estou disposto a dar dinheiro, eu estou disposto a ajudar o miserável. Então, por meio das trombetas, os miseráveis vinham, a glória era sentida, e as pessoas, então, teriam que levar para casa alimento, dinheiro e assim por diante. Quando isso acontecia, eles recebiam a recompensa deles. Jesus está dizendo que é a glória dos homens. Quando ele diz, olha, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Ou seja, não faça para que os outros te vejam, como fazem os hipócritas. É interessante que a palavra hipócrita aqui, ela era uma palavra grega usada para os atores da Grécia Antiga. A palavra hipócrita significa exatamente isso, um ator. Então, quando Jesus aplica aos judeus da sua época, ele está mostrando que aqueles judeus, aquelas pessoas, vestiam uma máscara da religião e faziam coisas piedosas, coisas religiosas, não para Deus ou para o próximo, mas para consigo mesmas. Essa é a grande característica da religião do teatro. Pessoas que vêm à igreja, pessoas que fazem coisas boas, de fato, mas não fazem para Deus. Pelo contrário, fazem para si mesmas. Pessoas que colocam máscara para trazer glória à sua própria pessoa. E nós nos perdemos nisso. Recentemente, eu assisti a uma entrevista de um ator
brasileiro que fez muito sucesso alguns anos atrás, por conta do filme que ele fez. O nome dele é Sandro Rocha, de 47 anos. O Sandro Rocha, ele ficou muito famoso quando ele fez aquele filme, O Tropa de Elite 2. Ele era o arqui-inimigo do Tropa de Elite 2. Ele era o Major Rocha. Aquele homem era extremamente violento no filme. É interessante que quando ele fala da sua experiência em interpretar esse vilão, Major Rocha, no filme Tropa de Elite 2, ele disse que quase perdeu a sua esposa. Porque na vida de um ator, muitas vezes acontece isso. Ele se perde no personagem. E esse ator, ele falou, eu comecei a ficar bem mais violento dentro de casa, a beber muito mais, a fumar muito mais. E quando eu vi que eu precisava de ajuda, foi num dia onde eu estava parado numa blitz, estava com o meu carro, e no filme ele interpretava um policial corrupto da máfia, da milícia, e ele estava indo para casa e tinha uma blitz. E ele chegou, parou na blitz com o vocabulário de um policial corrupto. Então, não revistaram o carro e deixaram ele ir pensando que ele era um policial. Naquele momento ele falou, eu acho que eu me perdi no personagem. Ele teve que fazer, diz ele, 14 semanas de terapia de casal para voltar a si e não perder o casamento. Porque se perdeu no personagem. Agora, se você vive uma vida cristã que por vezes é hipócrita, que por vezes é uma coisa aqui dentro e lá fora é outra, e que quando você participa dos trabalhos, ou quando você está no meio do povo de Deus, fala até o vocabulário de crente, mas lá fora você é outra pessoa, você pode estar perdido, meu irmão. E sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Você achar que é crente. É se perder no personagem, sabendo que você não é. E o texto aponta para nós que a grande característica da religião do teatro, da hipocrisia, é quando nós fazemos as nossas boas ações visando o louvor dos homens. Então, a grande métrica, o grande espelho do Senhor para você hoje é assim, por que você faz o que você faz? Na minha casa, no meio do meu povo. Eu não quero saber o quanto você louva bem, o quanto você fala bem. Deus está dizendo para você, te inquirindo no seu coração, por que você faz o que faz? Há muitas pessoas generosas na igreja, mas por que você doa? É para que os outros te vejam? Para receber louvores? Irmãos, se neste exato momento eu estiver pregando a palavra do Senhor, me importando primeiramente acerca do que vocês acham do que eu estou falando, eu sou hipócrita. Eu estou pecando. A tarefa do pregador é falar a verdade de Deus como ela é. Não agradar homens. Irmãos, que geração é essa de pregadores que se importam com o que os homens vão pensar deles mesmos? Pessoas que são escravas de elogios, de motivações. Quão diferente nós somos, por vezes, dos profetas, que eram perseguidos, cuspidos, apedrejados por falar a verdade. Hoje não, você recebe um tapinha nas costas. É a religião do teatro. Atores, público, balcão. É o que Jesus está combatendo aqui. Eu sei que você gosta do coral, mas qual é a sua motivação para vir aqui e cantar a Deus? Quando você coloca aquela beca, o que passa no seu coração? Quando você está à frente de um trabalho, no grupo de louvor? São essas questões que nós devemos nos perguntar. Por que eu faço aquilo que eu faço? Você é do tipo de pessoa que quando faz o bem publica nas redes sociais? É aquela pessoa que quer ser marcada em tudo e se não ficar marcada, briga, arruma confusão.
É a religião do teatro. E agora, continuando o texto, Jesus vai contrapor, nos versos 3 e 4, a verdadeira caridade, sendo esta aquela que é feita em secreto. Olha que legal. A falsa caridade é feita com propaganda, e a verdadeira é feita em secreto. Se não vejamos, verso 3 e 4. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Com que propósito? Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O verso 3 é quase como uma metáfora exagerada do que Jesus gostaria de dizer. É uma retórica, você usar do exagero para você frisar aquilo que você quer ensinar. Então não é literalmente, olha, não tem nem como, né, você fazer uma coisa com a mão e a outra não saber. Mas a ideia é o seguinte: esconda, não coloque holofote sobre si mesmo. Esconda principalmente de você. Sabe aquela pessoa que faz o bem e grava? Aí chega e fala, eu fiz. Em 1897, quando Calvino era vivo, eu fiz o bolo do aniversário da igreja. Não faço nunca mais. Não. Fez o bem? Deixa para lá. Deus é o Deus que vê. E se for para ter alguma recompensa, não espere dos homens, espere de Deus. Jesus está dizendo, olha, sob hipótese nenhuma, mantenha registros dessa natureza. Não tenha anotações do livro razão das suas benesses espirituais. Pelo contrário, esqueça-se de tudo. Vá fazendo as coisas para Deus. Ajude o próximo. Seja orientado não pelas motivações de elogios, de aplausos humanos, mas seja guiado pelo poder do Espírito de Deus, que a todos sonda, que a todos vê no íntimo das nossas intenções. Fazendo assim, o resultado que a gente pode esperar é claro. Jesus vai dizer, o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Naquele dia, quando nós encontrarmos com Jesus, aqueles de vocês que fizerem as coisas boas, sem querer o louvor dos homens, vão ouvir de Jesus, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Estive nu e você me vestiste. Entrai, pois, no descanso, servo bom e fiel. Essas palavras não estão destinadas a hipócritas. Essas palavras estão destinadas aos servos fiéis e verdadeiros. É como se Jesus estivesse dizendo para nós nesta noite: vocês fizeram a caridade, o bem em secreto, mas o Pai recompensará vocês em público. Por vezes nós não vamos receber essa recompensa de forma aberta, clara, neste mundo. Mas naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar e julgar os segredos de todos os homens, o livro das obras será aberto. E se você viver uma vida íntegra, sem buscar louvores de homens, você receberá o que é de direito. É a palavra do Senhor. Irmãos, um dia uma senhora inglesa, enquanto seu marido estava na sala, idoso também, ela foi organizar o sótão. Na Europa é muito comum casas com sótão. E ela foi organizar o sótão, uma senhora. E ela achou alguns arquivos, páginas amareladas, um pouco rasgadas, mas arquivos que estavam em ordem, organizados e com foto de crianças. Ela nunca tinha visto isso na sua casa. E ela então foi indagar o seu marido: o que é isso? Eu nunca vi em todos estes anos de casada, você nunca me falou dessas fotos, o que é? Filho seu? É primo, é parente, o que é?
Então, após ela indagar o seu marido por horas, ele confessou que aqueles documentos eram documentos que datavam do ano de 1939, quando a Segunda Guerra Mundial explodira. Subiu ao poder da Alemanha um monstro, um grande ímpio, inimigo de Deus, Adolf Hitler, que começaram a perseguir os judeus, não só na Alemanha, mas como nos países circunvizinhos. E este homem estava na Tchecoslováquia. E o que ele fez? Percebendo que Hitler chegaria à Tchecoslováquia e mataria os judeus ali presentes, aquele homem chamado Nicholas Wilton, ele pega as crianças, enumera, organiza, pede aos pais, se vocês querem ver essas crianças vivas, se vocês querem dar mais uma oportunidade de vida para essas crianças, deixe que eu as leve para outro país, Inglaterra, Estados Unidos e assim por diante. E aquelas crianças, colocadas nos trens, levadas para a Inglaterra e Estados Unidos, nunca mais viram seus pais, porque estes foram mortos por Adolf Hitler, nos campos de concentração. Ele salvou centenas de crianças. Cerca de 669 crianças foram salvas por Nicholas Wilton. 669. E ele nunca contou para sua esposa. E quando ela soube disso, já os dois idosos, ela conseguiu o contato de uma mulher que fora salva por ele. E foi um programa da TV de Londres. E eles fizeram esse programa, você pode encontrar nas redes sociais, principalmente no YouTube. Então, ele foi lá pensando que ia falar um pouco da sua história, ele não sabia que a mulher estava lá, e a apresentadora falou para ele, Sr. Nicholas, a mulher que está do seu lado foi uma criança que você salvou. E a cena é muito impactante, ele olha e começa a chorar. Se abraçam, e a apresentadora fala, plateia, quem de vocês foi salvo por Nicholas Wilton? Coloque-se de pé. E a plateia toda se coloca de pé. Centenas de pessoas salvas por este homem, que nunca quis holofote, que nunca fez questão de falar para ninguém. E este irmão, já falecido, em 2015, é um cristão, um grande homem de Deus. E quando as emissoras brasileiras foram conversar com ele, disseram, você é um herói? Ele falou, não, eu tive a oportunidade de fazer o bem. E fiz. Irmãos, Nicholas Wilton, ele é apenas uma sombra pálida do nosso Redentor, que veio salvar não 669 crianças, mas uma miríade de seres humanos, pecadores, ímpios, como eu e como você. O Filho de Deus veio a este mundo para nos salvar. E você esperava o quê? Pompa do Filho de Deus? Aquele que, ao nascer, foi feito um coral nos céus. Ele poderia ostentar toda a pompa do mundo, porque ele era o salvador de pecadores. Mas, pelo contrário, quando você lê o Evangelho, Jesus dizia, eu não busco a minha própria glória, mas daquele que me enviou. E ele, certo dia, ao combater os fariseus, ele disse, como podeis crer? Vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurai a glória que vem do Deus único. Meus irmãos, todos nós aqui somos propensos a buscar a glória de nós mesmos. Todos nós. O único antídoto para você fazer o bem, a caridade, sem que isso suba ao seu coração, com uma idolatria de si mesmo, é olhar para a cruz. A única maneira de vencermos essa falsa religião, a religião do teatro, é olharmos para Jesus. É tirarmos os olhos de nós mesmos. É olhar por aquele que veio ao mundo e mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem e sendo servo até a morte
e morte de cruz. Só quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e olhamos para Jesus, aquele que se entregou por nós, é que nós podemos vencer a religião do teatro. Que Deus nos ajude. Vamos entoar o hino de número 74. O boletim está 75, mas na verdade é o 74.